Olá, bom dia para todas e todos presentes. Nós estamos começando hoje, então, Papo à Mesa, né? Essa edição do mês de abril. Eu me chamo Paula Feliciano, sou colaboradora da Fundação Vera Kiss em projetos, como, por exemplo, Avanços e Controvérsias e também o Papo à Mesa. Hoje eu estou aqui recebendo, né, então, essa incumbência, né, de mediar o Papo à Mesa no lugar da Juliana, que é a presidente, né, da Fundação Vera Kiss, então estou muito contente, né, de ter essa atividade também, porque a gente tem um projeto hoje, né, que é um livro da Arca do Gosto, com o Bruno, que é um dos coautores. Então é uma grande satisfação mesmo, né, poder conhecer o projeto pelas próprias, né, palavras de um dos autores. Antes, né, de a gente começar aí essa apresentação e de o Bruno também se apresentar, a Fundação Vera Kiss, então, é uma instituição francesa, que ela é dirigida pela doutora Juliana Grazini dos Santos. As atividades da fundação ocorrem desde o ano de 2007, e a principal, né, função aí do projeto é a mediação e a disseminação da ciência dos alimentos e da alimentação. O intuito principal da Fundação Vera Kiss é melhorar o fluxo e a qualidade das informações que circulam, tanto entre os profissionais como também para o público leigo. A Vera Kiss ela é um grande projeto, né? Enfim, diversas atividades, não só virtuais, mas também presenciais, de visitas técnicas, missões técnicas também entre Brasil e Europa, e é o resultado aí de uma grande inquietude, né, que nasce ali na doutora Juliana, a respeito dos estudos oriundos da ciência dos alimentos e da alimentação, e como eles se comportam, se desenvolvem nos espaços sociais. A Fundação Vera Kiss desenvolve, então, atividades, né, entre Brasil, França, Itália, Portugal, Espanha. Então, esse Papo Mesa é mais um, né, desses projetos que tenta melhorar o fluxo aí dos conhecimentos. Eu vou apresentar o projeto em si, em seguida também já passo, né, a palavra para o Bruno. O projeto, então, Papo à Mesa, né, a principal função é compartilhar e popularizar o conhecimento por meio da apresentação, né, de uma publicação, seja ela científica, literária, que tenha a ver com alimentação. A ideia, então, é compartilhar, né, popularizar esses conhecimentos, de partes marcantes, né, de mensagens centrais também dessas obras, e pensando, então, no alimento, né, na ciência dos alimentos, transversal a essa diversidade de publicações, né, técnicas, científicas e literárias. Hoje, então, é com muita, né, satisfação que a gente tem aqui presente o Bruno Moretti, que é um dos coautores do livro Arca do Gosto no Brasil, Alimentos, Conhecimentos e Histórias do Patrimônio Gastronômico. Essa, né, é uma publicação especial e muito importante, né, para os alimentos, para o patrimônio culinário brasileiro. Então, aproveito aí e passo também a palavra para o Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Paula. Obrigado pela recepção muito calorosa. Bom dia, Mônica, que está aqui no suporte com a gente. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente agora e que está acompanhando de forma assíncrona também nessa gravação. Acho que esse evento, Papo à Mesa, assim, me sinto muito honrado de estar participando. Primeiro, porque já conhecia a Fundação Vera Aqui, participei de um curso junto com a Juliana. Fiquei muito feliz com o convite de trazer esse trabalho que a gente desenvolveu há um tempo atrás. E também para mim foi uma alegria porque me ajudou a rememorar muitas coisas que eu vivi justamente no processo de escritura desse livro e de experiências que eu queria justamente trazer e compartilhar com vocês hoje. Eu acho que grande parte do próprio livro vocês vão entender o porquê. Ele é fruto de um processo de colaboração muito grande entre muitas pessoas, não só os autores, mas também as instituições que estavam envolvidas, que estão envolvidas, na verdade, que estão implicadas na construção de tudo isso. E, enfim, para mim é uma alegria muito grande estar rememorando isso. Para mim foi uma revisita de um momento muito interessante, muito legal da minha formação enquanto cientista de alimentos, enquanto gastrônomo. Então, estou muito contente de estar aqui hoje. Espero que a gente tenha uma discussão bastante legal. Assim, a proposta dessa apresentação é, claro, trazer um conhecimento para as pessoas que não conhecem o livro ainda, para as pessoas que conhecem também, para a gente discutir e ter um pouco essa oportunidade de
conversar um pouco de como foi a experiência, de o que que ele traz, o que que ele impacta, né, no arcabouço da cultura alimentar brasileira. Eu vou trazer aqui a apresentação que eu preparei para vocês e a gente começa daí. A apresentação já aparece para vocês, está tranquilo? Já sim. Sim, Muito bem. Então, como a Paula já iniciou com vocês, eu sou o Bruno, vou trazer aqui um pouquinho do meu perfil mais para frente, mas eu vou apresentar justamente esse livro que é conhecido como o Livro da Arca do Gosto, né? E ele traz justamente uma coleção de alimentos, de produtos alimentares que foram catalogados pelo movimento Slow Food ao longo de muitos anos. E eu vou explicar um pouquinho como é que foi esse processo de catalogação e como é que foi a compilação de todos esses produtos para que isso se transformasse nesse livro. É um livro bastante robusto, um livro bastante importante, que criou um marco justamente na literatura específica, né, de produtos alimentares do Brasil e de cultura alimentar brasileira também, algo muito importante. Mas eu não posso advogar em causa própria também, né? Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu estou dizendo isso. Contando um pouco sobre mim, para vocês saberem um pouco quem eu sou. Eu sou Bruno Moretti, eu sou formado em Ciências Gastronômicas pela Universidade de Ciências Gastronômicas de Colenso, na Itália. Também sou mestre em Sistemas Alimentares Sustentáveis por um consórcio de universidades europeu, formado principalmente na França, em Lyon. Apesar de ter uma formação muito europeizada, eu comecei minha trajetória acadêmica na UFRJ, onde eu comecei um curso de graduação em gastronomia. Então, estou no mercado, digamos assim, há mais ou menos um pouco mais de 10 anos, nesse momento, e sempre gostei muito de trabalhar com pesquisa acadêmica, justamente para investigar algumas perguntas que a gente tem ainda, na verdade, a respeito do que é essa cultura alimentar brasileira que a gente tanto fala. Quando que vai acontecer essa primavera da cultura brasileira, da culinária brasileira? A gente tem tido alguns ensaios. E eu digo que o próprio livro da Arca do Gosto é também um desses ingredientes, né, que está nesse caldeirão, nessa receita, que é justamente a gente conseguir se identificar no Brasil como uma potência também culinária, não só de commodities, enfim, de ingredientes, mas também uma potência culinária e de cultura alimentar. Bom, trabalho com pesquisa acadêmica há alguns anos, tenho algumas publicações na área, justamente voltadas para esse ponto de cultura alimentar relacionada ao território e também voltados à sustentabilidade. Hoje, eu trabalho mais na ponta, eu gerencio um local de alimentos e bebidas, mas tem algumas relações ainda com a UFRJ, com a própria Unisg. A minha relação com a Veraquins também vai muito nesse sentido, né, do fomento ao conhecimento e à pesquisa acadêmica. E se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso também mais para frente. Bom, livro da Arca do Gosto. Já comecei aqui trazendo como é que foi o evento de lançamento desse livro, que aconteceu em 2017. O próprio convite para falar desse livro hoje me trouxe uma realização de que ano que vem serão 10 anos do lançamento do livro. Então, é um marco, para mim, bastante importante, bastante relevante, que me traz muita alegria, porque ao longo desses 10 anos, muitas coisas aconteceram, muito impacto foi causado por ele e muita repercussão também houve a partir dele. E para contar um pouquinho de como foi a construção desse livro, eu acho que essa foto, que foi uma foto de divulgação justamente desse evento de lançamento, ela traduz um pouco do que é isso. E tem alguns personagens nessa imagem aqui que eu vou trazer para vocês, que são super importantes. A começar por esse senhorzinho aqui no meio, segurando o livro. Esse senhor se chama Carlo Petrini. Ele é o criador e o fundador do movimento Slow Food. Para quem não conhece, é um movimento que trabalha justamente com a ideia de slow food, ou seja, uma comida lenta, digamos assim. É um movimento que tem mais de 30 anos e funciona no mundo inteiro. Tem partições em todos os continentes e foi fundado na Itália. E um dos projetos que esse senhor criou, o Carlo Petrini,
é a Arca do Gosto, que é justamente o que começou, deu pontapé inicial para esse livro. E esse, para vocês terem uma ideia de como esse senhor, eu falo esse senhor justamente como um sinal de diferenciação dele. Ele foi eleito como no ano de 2014, se eu não me engano, foi eleito como uma das 100 pessoas que poderiam salvar o mundo por conta do seu trabalho voltado para a alimentação, para salvaguarda de conhecimentos locais, proteção de populações indígenas, populações nativas. E a Arca do Gosto é só um deles. Mas é claro que ele sozinho não faz tudo, né? Ele tem essa inventividade, essas ideias muito grandes e muito grandiosas, mas todas essas pessoas que também estão na imagem contribuíram muito para os projetos do Slow Food e também para o projeto do livro, esse livro da Arca do Gosto. Então aqui a gente tem alguns cozinheiros que são conhecidos no Brasil, que estão junto com ele. O projeto da Arca do Gosto no Brasil, ele existia independente do livro. E eu vou explicar um pouquinho mais do que é a Arca do Gosto por si só, para você terem uma ideia de como isso funciona e como foi culminar nessa publicação. Mas é importante justamente trazer que há quase 10 anos atrás era lançado no maior congresso brasileiro de gastronomia, o Mesa Tendência, em São Paulo, esse livro. Então, a partir daí, ele começou a causar o seu impacto, né? O Carlo Petrini fez questão de vir ao lançamento desse livro aqui no Brasil. Eu tenho até umas fotos ao final da apresentação que eu vou trazer para vocês de como foi essa experiência. Mas para trazer um contexto um pouco mais robusto, como eu estava explicando, o Slow Food é justamente esse movimento que acontece de forma internacional e localizada, e ele funciona através de rede. Ou seja, são as pessoas que constroem, né, o que é o Slow Food. E ele, enfim, tem uma série de projetos diferentes, ah, cada país, digamos, cada regional tem as suas diretrizes, as suas formas de pensar diferentes, ou seja, não é algo que vem de cima para baixo, né? As pessoas têm justamente uma independência para funcionar como rede mesmo. E tem as próprias iniciativas. E a Arca do Gosto é um desses projetos mãe do Slow Food. E o que é esse projeto? A Arca do Gosto, como o nome mesmo diz, ele é justamente uma coleção, como se fosse a comparação com a Arca de Noé, nesse caso, né? É uma coleção de espécies, de alimentos, de preparações, de receitas, que de alguma forma tem algum risco de desaparecer, por algum motivo. Um dos grandes, uma das grandes críticas do movimento Slow Food, por consequência do Carlo Petrini, é justamente a indústria alimentícia, que tenta justamente padronizar a produção de alimentos de uma forma muito ascética, limitando por baixo, e que não traz espaço para que a cultura alimentar individual, de comunidade, se expresse, seja do ponto de vista de receita, seja do ponto de vista de conhecimentos ancestrais, seja do ponto de vista de alimentos por si só. Então, a Arca do Gosto vem justamente com esse subsídio de registrar, coletar primeiro, registrar e divulgar esses alimentos de uma forma mais organizada, para que todas as pessoas tenham conhecimento e não só para que essas comunidades é, que não têm visibilidade, digamos assim, consigam também ter o seu empoderamento recuperado. Então, é um projeto que tem mais de 10 anos, que foi construído justamente por conta dessa rede do Slow Food que está espalhada em todos os continentes e que tem paulatinamente registrado justamente esse conhecimento, digamos assim. É, a priori, para começar falando um pouco sobre o livro especificamente, ele está, eu trouxe aqui o link direto, né? Eu posso compartilhar com vocês, isso pode estar compartilhado depois na gravação dessa fala. É um livro que tem acesso liberado, ele foi feito uma tiragem, eu tenho até aqui o meu exemplar físico, mas é um dos últimos que existem. Ele foi feito uma tiragem muito pequena no começo, mas justamente foi disponibilizado o PDF para todas as pessoas que quiserem ter acesso, justamente nessa ideia de divulgar o conhecimento, de não ter limitações, para que as pessoas consigam conhecer, consigam trazer para a sua realidade. É um livro muito gostoso de ler até, e é para mim, eu acho que a coisa mais legal que eu tenho como um feedback das pessoas que leem é tipo assim, eu conheço isso aqui, eu comi isso aqui quando eu era pequeno. Nossa, faz muitos anos que eu não vejo essa coisa.
isso aqui eu via na cidade da minha avó, isso aqui minha avó comia e contou para mim. Então, para mim, quando eu tenho esse tipo de retorno das pessoas, é quando eu sinto assim, ó, o trabalho feito está tendo seu resultado, porque é justamente isso, né? A gente salvaguardar, a gente registrar e trazer de novo em voga alguns elementos que ficaram esquecidos e que têm a sua importância econômica, política e social registrados, né? Então, para trazer um pouco mais também do contexto, como eu estava dizendo, o projeto da Arca do Custo, ele é mundial. Então, o Brasil não foi só o Brasil que foi privilegiado, né? Esse projeto começou com a iniciativa da Universidade de Ciências Gastronômicas, que também foi fundada pelo senhor Carlo Petrini, e funciona na mesma cidade onde o Slow Food foi fundado. Então, as instituições meio que se ajudam o tempo todo. É, e os alunos dessa universidade, eu sou um ex-aluno da Universidade de Ciências Gastronômicas, foram justamente convocados para falar sobre os próprios países. Então, nada mais legal do que eu, como brasileiro, falar do meu próprio país, enquanto estava na graduação. Então, só para trazer um exemplo para vocês, esses países são que já têm os livros da Arca do Gosto registrados e publicados. É claro que, como cada país tem a sua especificidade, ele vai ter características diferentes. Mas o que foi muito legal para mim, como coautor desse livro, foi justamente participar da metodologia de catalogação desses produtos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o primeiro livro foi o peruano, e o segundo livro foi o brasileiro. Só que o brasileiro ele veio como uma espécie de revolução, digamos assim, da forma como esses produtos eram divulgados e registrados. Eu vou explorar isso com vocês um pouquinho mais para frente. Mas existem esses livros também, cada um tem na sua língua original. Eu tenho até alguns exemplares do México, do Quênia, do Peru. Se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar, porque eles estão de livre acesso também. E também estão disponíveis no site do Slow Food Internacional. Mas o site vai ser em inglês. Então, para trazer um pouquinho de contexto específico também do livro, mais para vir para o objetivo pro específico, era 2016, quando a gente estava no campus da Unip, eu estava na minha graduação em ciência gastronômica, e precisava desenvolver um projeto de pesquisa para minha graduação. Esse livro, inclusive, ele foi tão potente na minha trajetória que ele se tornou subsídio para a minha dissertação de graduação e depois também de mestrado. Eu desenvolvi algumas pesquisas a respeito de alguns desses produtos que eu tenho mais familiaridade. Então, foi uma colaboração entre a Universidade de Ciências Gastronômicas, que é essa universidade fundada pelo Carlo Petrini, com o Slow Food Internacional, que é justamente quem organiza a Arca do Gosto, quem coleta esses dados e quem tem esse contato com a rede, com o apoio do Slow Food Brasil, naturalmente, porque a rede está aqui no Brasil, né, tem uma série de participantes de norte a sul do país. Era uma época em que o Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo brasileiro tinha um fundo justamente voltado para o financiamento de projetos que visavam o desenvolvimento agrário no Brasil, e não só o desenvolvimento agropecuário, digamos, no sentido de commodities, de grandes produções. Então, se construiu nesse período, em 2016 ainda, um contexto muito propício para que esse livro ficasse maduro, né? Ao mesmo tempo, eu, enquanto estudante, já tinha uma ideia daquilo que eu queria pesquisar, que era justamente sobre a minha territorialidade no Brasil e a minha cultura alimentar. Eu sentia que, assim, se a gente for pegar esse contexto lá em 2016, era uma época que a gente tinha o despontamento, por exemplo, do Alex Atala enquanto cozinheiro, da Roberta Sudbrack, de outros cozinheiros, então a gente via esse florescer da gastronomia brasileira. De uma forma, tem uma crítica aos cozinheiros, mas de uma forma certamente elitizada, porque a gente está num contexto de restaurantes, num contexto de restauração, né? Então, que você precisa ter um poder aquisitivo para consumir esse produto. E eu ficava muito inconformado com essa realidade e queria justamente que a gente pudesse valorizar mais aquilo que era nosso, aquilo que era comum para a gente e que a gente via como banal. Então,
uma técnica de cocção, por exemplo, uma técnica de corte até. Nas escolas de gastronomia do Brasil e do mundo, até hoje, a gente aprende os nomes e as características técnicas de corte da culinária francesa ou italiana. E no Brasil, a gente tem uma riqueza muito grande desses elementos que a gente simplesmente ignora, não registra, não valoriza, não traz à tona. Então, dentro dessa minha proposta de pesquisa para a graduação, era justamente encontrar formas, metodologias de trazer esse registro, né, essa relevância, para que a população brasileira pudesse passar a valorizar. Ou seja, era trazer justamente esse florescimento também da culinária brasileira. E foi ao mesmo tempo que eu me encontrei com a confluência desses elementos que eu trouxe aqui. O Soul Food Internacional querendo trazer a Arca do Gosto, Carlo Petrini também incentivando a gente a mobilizar os elementos, os produtos que estavam registrados até aquele momento na Arca do Gosto como uma publicação. Então, meio que tudo foi uma confluência. Até antes de eu receber o convite para escrever esse livro, a minha proposta era de que a gente criasse um aplicativo, que a gente conseguisse localizar geograficamente onde estava tal produto ou tal coisa, para que as pessoas conseguissem entender, como uma proposta de divulgação, né, desses ingredientes. E aí apareceu a proposta do livro, e foi, para mim, uma coisa muito feliz, muito contente, e que juntou todas essas coisas. Então, por isso até que o livro do Brasil trouxe essa revolução na forma de catalogação. Foi construído um processo até de pesquisa, digamos assim, uma metodologia de pesquisa para trazer isso. Até vi recentemente uma crítica de um jornalista no jornal Estadão dizendo que o livro não tinha um caráter acadêmico, não tinha um caráter de pesquisa acadêmica. E eu achei engraçado, porque ao mesmo tempo que a gente teve essa preocupação de trazer informações que fossem qualificadas, que fossem organizadas, que tivessem uma metodologia, a gente não queria que as informações afastassem as pessoas, porque a pesquisa, sobretudo voltada para alimentos no Brasil, ela tem essa característica. Ou seja, uma coisa é você falar para a universidade e outra coisa é você falar para o público. E a gente queria justamente romper essa barreira. Então a gente trouxe, eu fiquei feliz com essa crítica até, porque a gente conseguiu furar essa bolha e trazer elementos articulados, uma metodologia, mas que fosse popular, que as pessoas conseguissem ler, que as pessoas lessem de fato, porque artigos científicos que ninguém lê, tem um monte. São importantes, são relevantes, não digo que não são bons, mas são montes. Agora, algo que consegue atravessar justamente a barreira da academia, passa por uma rede do Brasil inteiro e chega até a Dona Maria, que leu o livro e reconheceu aquilo que ela comia enquanto criança, isso é, para mim, único. E eu acho que esse é um dos principais legados que esse livro trouxe, é justamente a popularização daquilo que já é nosso. Então, falando um pouquinho também dos autores, aqui eu trouxe esses três elementos, as três pessoas, né? Eu sou um dos coautores, o trabalho que a gente teve foi justamente de coletar esses dados brutos que foram entregues pela rede Slow Food, catalogar eles, articular eles, organizar, fazer pesquisas complementares, naturalmente, porque nem todos eles tinham todas as informações completas, e trazer isso de uma forma visualmente interessante para o público. Então, eu tenho aqui o meu colega Diego Silva dos Santos, que foi um braço direito para mim na construção desse livro. Ele é cozinheiro em São Paulo, se formou comigo na Universidade de Ciências Gastronômicas e hoje atua como cozinheiro ainda em São Paulo. É especialista em culinária vegana, mas também trabalha com uma série de outras coisas. Eu tenho também a Carolina, que também é uma colega da Unisc, mas ela fez um mestrado, ela não fez a graduação. Trabalha hoje em Portugal, também no mercado de alimentação, trabalha com restaurantes e o Dauro, que foi o editor, digamos, o organizador de todos esses livros. O Dauro foi quem começou a escrever o livro do Peru e continuou com a escrita de todos os outros livros que eu apresentei anteriormente. Ele que foi a pessoa que organizou, digamos assim, esse projeto. Inclusive, faço até guardo esse momento para fazer uma homenagem ao Dauro, porque ele, infelizmente, nas últimas 3 semanas ele nos deixou. Ele foi acometido por um câncer no tumor cerebral
e veio a falecer recentemente, mas é um pesquisador excepcional que tem uma produção científica que eu acho que para todas as pessoas que têm interesse nessa parte de territorialidade, de cultura alimentar, vale muito a pena procurar. Apesar de muito jovem, tem uma produção científica muito importante, justamente porque ele se aliou à Universidade de Ciências Gastronômicas, que tem uma série de pesquisadores e professores que trabalham nessa temática. Então, ele estava justamente nessa confluência de elementos que foi muito profunda e muito profícua nesse sentido, de trazer resultados muito importantes. Então, fica aqui para mim a homenagem ao Dauro, que não tenho contato há bastante tempo, inclusive, mas que foi muito importante para que a gente conseguisse trazer não só o livro do Brasil, mas todos os outros. Então, a gente avançando, trazendo um pouquinho das características do livro, um pouco mais de um raio-x de como esse livro foi construído. Ele é um livro grande relativamente, porque ele traz 200 produtos. Ele foi justamente o registro dos 200 primeiros produtos descritos na Arca do Gosto do Brasil. E ele está buscando catalogar justamente espécies animais, espécies vegetais e produtos de uma maneira geral ligados à identidade alimentar brasileira e ao saber fazer, digamos assim. É até difícil a gente dizer. Geralmente, as publicações são voltadas para esse tipo de catalogação são publicações botânicas ou antropológicas. Eles trazem uma perspectiva muito científica, né? Ou seja, você tem um nome científico, você tem a característica de folhas ou do caule, como a planta se desenvolve, etc. Mas você não tem essa ponte, né? Para a pessoa entender que aquela planta é aquilo que cresce no quintal dela, por exemplo. Então, a gente buscou trazer, além dessas espécies animais e vegetais, receitas e preparações que não se encaixam em nenhuma dessas categorias. Essa foi uma das nossas grandes dificuldades, inclusive. Onde que a gente vai limitar? Ou como que a gente vai organizar isso? Porque o que que é um queijo, por exemplo? Ou o que que é uma receita? Ou o que que é um produto que necessariamente precisa da manipulação humana? E aí eu vou trazer até um exemplo. Na verdade, já trouxe aqui esse exemplo, a imagem que eu trouxe para vocês, é um exemplo que eu conheço pessoalmente, porque é daqui de Vitória, é um siri desfiado da Ilha das Caieiras. E esse produto, assim, o siri desfiado existe em muitos lugares do Brasil. Porém, para esse produto ser esse produto, ele precisa ser desfiado por essas mulheres que estão casadas com pescadores, que pescam durante a madrugada, durante a manhã, trazem o siri cedo e ele vai ser desfiado na frente de casa, justamente para ser vendido depois para a produção de torta capixaba, de casquinha de siri para os restaurantes locais e em festas religiosas. Então, o siri desfiado por si só não é o produto, ele é o siri desfiado por essas mulheres. Então, também capturar essas características foi um desafio muito grande, porque como que você vai capturar algo que é subjetivo dentro de um formato objetivo, né? Mas acho que com muitos deles a gente conseguiu. E a organização que a gente trouxe para o livro é justamente em regiões geográficas, que é a forma mais fácil da gente fazer isso. Então, tem norte, sul, sudeste, centro-oeste, enfim, e os biomas brasileiros. Então, cada produto vai estar localizado mais ou menos geograficamente no lugar. Porém, o Brasil tem uma característica, né? Tem produtos que ocorrem de norte a sul. Então, como é que você escolhe? Como é que você vai dizer, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo. Nossa, agora me fugiu. Mas a gente vai ver alguns exemplos aqui na frente. Tem alguns produtos que as pessoas falam, ah, não, mas isso aqui é do Sul também, isso aqui eu tenho do Sul. E a gente teve que fazer essa escolha, infelizmente. É uma das limitações que a gente teve, porque não tinha como a gente trazer. Se a gente colocasse no Brasil inteiro, não ia trazer esse senso de organização, digamos assim. Então a gente teve que fazer algumas escolhas difíceis. Eu acho que esse livro, inclusive, ele não é estático, ele pode ser revisado, revolucionado e refeito muitas vezes, até porque os produtos continuam sendo inscritos na Arca do Gosto, mas a gente teve que fazer essa escolha, justamente para dar uma indicação. Para quem não conhece esse produto ou esse ingrediente, para que ele passe a conhecer minimamente, né? Se ele ocorre em outros lugares também, isso é, não é um problema, né? Na verdade, é mais uma característica.
E então, como estrutura base, a gente tem aqui uma ilustração de um dos produtos, né, que a gente trouxe. A gente tem essa catalogação geográfica de bioma, a gente tem uma imagem que foi uma ilustração, foi construída por um ilustrador peruano, inclusive, que foi muito bom, ele foi muito preciso naquilo que ele trouxe, nas informações. A gente fazia basicamente assim, a gente trazia fotos, imagens reais daquele produto, e ele traduzia em uma ilustração. Então, por exemplo, para justamente do próprio Siri desfiado que eu contei para vocês, a gente tinha a foto do Siri, tinha a foto do produto pronto, e a gente explicou para ele, olha, é extremamente importante a função dessas mulheres, dessas pessoas que estão ali desfiando o Siri. Então, ele colocou essas mãos que estão fazendo esse desfiar, que eu acho que traz completamente a característica do que é esse produto. Então, ele conseguiu capturar muito bem na ilustração, e ela ficou muito realista ao mesmo tempo. Ele consegue capturar muito bem nessa ilustração aquilo que é o produto. Então, não é simplesmente uma foto, é uma ilustração que traz um momento. Tem outros produtos, inclusive, às vezes receitas ou coisas mais complexas, que dependem de vários ingredientes. Ele trouxe cada um desses elementos para a ilustração. Às vezes, ingredientes que não são muito é, naturais, digamos assim. Por exemplo, o mingau de bocajá, que é uma fruta que você coloca o siri junto e isso vira uma espécie de sopa. Como é que você vai traduzir isso dentro de uma imagem, né? Então, foi algo muito legal. Ele conseguiu fazer esse trabalho de uma forma muito brilhante. Vamos seguir adiante. Então, o método de catalogação que a gente desenvolveu, ele teve alguns objetivos. Eu tentei aqui traduzir alguns deles. Deixa eu só minimizar aqui, o vendo de vocês. Pronto. A gente tentou traduzir, ou melhor, trouxe a tradução dessa metodologia justamente com esses três intuitos. Primeiro, de registrar o conhecimento que a gente tinha, né? De forma consistente, organizada, que as pessoas entendessem. Em segundo lugar, instruir essa população local e também a população no local sobre como esse produto é feito, como ele é consumido, de onde que ele veio, como é que é a dispersão dele no território, por que que ele precisa ser valorizado, por que que ele está ameaçado de desaparecer, e justamente também, por fim, divulgar essa riqueza, a riqueza da biodiversidade do Brasil, como uma ferramenta justamente de a pessoa entender, nossa, isso aqui é importante, eu conheço, isso aqui é importante, para fazer justamente esse empoderamento para as pessoas. E como a gente fez isso, eu vou trazer agora alguns exemplos de produtos para vocês, diferentes, para a gente ver um pouco melhor como que isso foi desenvolvido. Na verdade, eu vou até pular alguns slides e vou retornar depois para a gente mostrar, para eu te mostrar, para mostrar para vocês uma parte que é importante, que é isso aqui. Um dos desafios do livro, eu vou falar mais especificamente do que é, mas eu trouxe aqui também a imagem da ficha de inscrição de um produto na Arca do Gosto. Ou seja, esse livro, ele é fruto de um catálogo que tem como sua unidade básica, digamos, essa ficha de inscrição. Essa ficha de inscrição pode ser feita por qualquer pessoa, que tem acesso a essa ficha, né? E geralmente essas fichas são distribuídas nos eventos do GoFood e também online. Então, uma pessoa que pensa que tem um produto que seja relevante, que possa entrar dentro da Arca do Gosto, que precisa ser protegido, ela faz essa inscrição, tem uma série de informações, então, de quem é a pessoa, como a gente consegue contactar ela, de onde ela vem, qual lugar, qual é o tipo de produto que ela está inscrevendo, e ela vai fazer uma espécie de narrativa do porquê que esse produto é importante e quais são as utilizações gastronômicas dela. Então, o nosso trabalho ao produzir fio foi justamente entrar em contato com essas pessoas, algumas foi necessário, outras não, mas buscar essas informações. Então, a gente partiu do princípio de ser estudante de ciências gastronômicas, com o nosso conhecimento técnico, né, relacionado aos elementos, para justamente trazer essas informações mais específicas, né, mais objetivas. Mas eu acho que a grandiosidade desse projeto é justamente se basear na informação que é pessoa popular, digamos assim, né? Ou seja, qualquer pessoa pode inscrever um produto, e a partir daí a gente
entre aspas, julga aquilo que faz sentido, aquilo que já é repetido, aquilo que já foi trazido, que pode enriquecer um produto que já existe, mas a partir disso que a gente vai inscrever um produto na Arca do Gosto. Quando a gente começou lá em 2016, a gente tinha apenas 54 produtos inscritos na Arca do Gosto do Brasil e a gente fez um esforço justamente para passar para 200. Mas é engraçado porque a biodiversidade brasileira é sempre vista como algo único no mundo inteiro. Então, para o próprio Petrini e para a gente também, é um pouco inadmissível, digamos assim, que a gente tenha apenas 200 produtos, enquanto que a Itália, por exemplo, que tem uma das arcas maiores, passa dos 700, 800 produtos inscritos. Então, esse livro, ele marca justamente esse início de um trabalho que precisa ser construído ao longo do tempo, que a gente precise continuar difundindo justamente a ideia da arte do gosto e que as pessoas continuem contribuindo. É claro que eu, enquanto pesquisador, posso, e já fiz até a inscrição de alguns produtos, mas eu sozinho não consigo, né, cobrir todo o Brasil. Eu gostaria, mas eu infelizmente não tenho conhecimento pessoal de consumir todos esses 200 produtos. Mas eu consigo contar um pouco a história dele, consigo dizer de onde ele vem, consigo mostrar um pouco mais do ponto de vista técnico como que ele funciona, né? Então, vou voltar aqui um pouco nesses exemplos de produtos que eu estava mostrando para vocês. Aqui. Primeiro, o porco mouro, que é um dos produtos mais, uma das raças animais, digamos assim, mais relevantes no sul do Brasil, inclusive, começando aí do Paraná, também no interior de São Paulo. Esse aqui é um exemplo de uma raça animal que a gente registrou. Então, aqui a gente tem no começo, acredito que não esteja tão visível para vocês, mas acredito que dê para ler também. Eu vou falar um pouquinho de como ele está organizado aqui. Então, a gente tem uma categoria dessa raça animal, qual a região, aqui, logo aqui no começo, embaixo da ilustração. A gente tem as regiões, a gente tem uma área de produção, justamente para fazer esse registro geográfico. Lá em cima, no número do produto, a gente tem o nome popular dele, a gente tem que escolher um nome popular, tem um nome científico também. Tem alguns produtos que têm 5 nomes populares, por exemplo, então a gente trouxe, justamente buscou registrar todos esses nomes para que eles sejam representados ali. A gente tem logo abaixo, por ser uma raça animal, quais são as técnicas criadas as técnicas de criação, perdão, são tradicionais, ou seja, aquilo que as pessoas informaram a gente, como ele é criado, enfim, o qual fim, qual metodologia, se existe uma técnica diferente para engorda, se existe, por exemplo, um tratamento especial para uma praga que pode acontecer. Tem um contexto depois, logo embaixo, histórico, como que essa raça animal nasceu, como ela se desenvolveu, como ela existiu, os usos gastronômicos dele, que isso já é um ponto comum a todos os produtos, né? Os usos gastronômicos tradicionais, qual é a importância dele, por que ele é relevante para essa comunidade local e, por consequência, também para o país, e qual é o risco de se preservar, né? Por que ele está ameaçado? Então, para cada um desses produtos, a gente vai ter essa partição. Isso aqui é para a raça animal. Se eu passar para frente, a gente vai ter para vegetal, que é um pouquinho mais complexa também. É essa aqui. Então, aqui, mais uma vez, é uma espécie vegetal. A gente tem um nome conhecido dele, né, o Araticu, nesse caso que a gente teve que escolher, mas logo abaixo a gente tem todas as outras variações pela qual ele é conhecido e não estão ainda, eu acho que ele não contempla tudo, porque uma das coisas que aconteceu tinha produtos que o mesmo nome representava mais de um produto. Ou seja, você tinha duas frutas diferentes que eram chamadas pelo mesmo nome em diferentes lugares do Brasil. Então, a gente isso foi um dilema como resolver isso. Eu acho que a gente não conseguiu resolver, a gente fez uma escolha difícil, mas a gente registrou. E, de novo, na lógica justamente de a gente conseguir rever. Porque, na verdade, o livro não é para ser algo escrito em pedra, é algo para ser um catálogo, mas que pode ser atualizado, que pode ser revisto, que pode ser refeito, justamente pela contribuição dessas pessoas que consomem, que conhecem esse produto. Então, aqui, quando a gente fala de espécie vegetal, a gente tem o nome popular, mas tem também o nome científico, justamente para ter esse registro mais científico mesmo.
A categoria dele, de novo, as regiões onde ele se apresenta, se ele é nativo, se não é, se ele é produzido, uma área de produção dele, o bioma onde ele se encontra. E aqui, que é característico das espécies vegetais, a sazonalidade, justamente quando a gente trata de um fruto, ele não está disponível o ano todo, ou às vezes está, então, a gente traz essa caracterização e a gente traz uma análise sensorial, que eu acho que foi uma parte muito legal a gente ter colocado, porque tem pessoas que não conhecem algum dessas espécies vegetais, que eu pessoalmente também não conhecia, então a gente se baseou nesses relatos de pessoas para dizer, olha, a característica dele é assim, ele é um fruto pulposo, ele é doce, ele é azedo, ele tem uma semente no meio, ele é assim. Então, isso também auxilia, que é o que os catálogos botânicos não trazem, é justamente essa parte de experiência do indivíduo, não do indivíduo científico, mas do indivíduo comum, do indivíduo que está ali, que se vê, se depara com esse fruto e que gostaria de conhecer. Então, a gente traz também essas informações. E aí, de novo, daqui para baixo é mais padronizado, então a gente tem um contexto histórico, como, de onde vem esse fruto, como que ele é cultivado, os usos gastronômicos, a importância local e os riscos, o motivo para proteger. Mais para frente, a gente vai aumentar um pouquinho o nível de complexidade, porque aqui a gente já trata de um produto já que tem um processamento, que precisa de um processamento, e aí especificamente essa farinha de mandioca de Funes do Dionísio, ela tem essa questão do processamento, mas também tem uma questão geográfica muito importante, que é justamente Funes do Dionísio, e tem a sua característica. A farinha de mandioca no Brasil especificamente, ela tem, sei lá, mais de 100 tipos diferentes, se você for catalogar dessa forma. E aí a gente teve que fazer essa escolha, por que que essa é importante? E aí cada uma, tem algumas farinhas de mandioca no livro, cada uma vai ter a sua importância, seja por uma ligação com uma comunidade local, quilombola, uma comunidade indígena, uma comunidade tradicional, ou o seu método de produção, porque a mandioca é primeiro fermentada, que ela passa por um processamento X, ou porque é uma espécie que só acontece em um lugar específico, ou porque o consumo também é feito de uma forma particular. Então, aqui a gente tem, como um produto produzido, a gente vai ter de novo a categoria, a região, a área de produção, e aí aqui embaixo a gente vai ter o método de preparação e quais são os ingredientes. Então, a gente explica um pouco como é que por que essa farinha é diferenciada, por que que ela tem essa característica diferente. E a partir daí, de novo, a gente faz uma explicação geral, a importância local, o uso gastronômico nesse caso já está descrito aqui, e quais são os riscos, né, que ela tem. Vou trazer mais um aqui. E aí o queijo. O queijo também, eu acho que no nível de complexidade, ele é o mais complexo de todos, porque ele não só passa pelo processamento, no caso do leite, mas ele também tem um processo de maturação. A gente tem alguns queijos diferentes no livro. Então, ele é justamente fruto da ação natureza, homem e tempo, ao mesmo tempo. Como catalogar isso é um grande desafio, de fato. E buscar essas informações é mais difícil ainda, porque tem essas que não tem registro na internet, não tem registro em livro. Então, só a fonte primária mesmo, só conversando com quem conhece, com quem faz, para conseguir entender. Então, aqui também a gente tem a categorização, a região, a área de produção, o método de preparação, como que esse queijo é obtido, por que que ele é diferente, por que que, na verdade, é requeijo, um queijo, mas requeijão nesse caso, né? Qual é o processamento, qual que é a matéria-prima que é utilizada que diferencia, e como que ele é consumido. Esse aqui é um requeijão do norte, muito bom, inclusive, tem uma história muito rica, mas como ele tem vários outros queijos diferentes em vários lugares do Brasil. Então, eu trouxe quatro exemplos de produtos para vocês entenderem como a gente arquitetou essa catalogação. E a partir daí a gente replicou. Então, tudo aquilo que era um produto que passava por essa manipulação humana, o tempo e o input natural, a gente fazia dessa maneira, as espécies vegetais daquela maneira, das espécies animais e por aí em diante. Então, voltando aqui naquele slide que eu avisei anteriormente, um, um, um dos nossos desafios, os nossos principais desafios era justamente como organizar tudo isso. Ou seja, a gente tinha uma série de produtos que foram entregues para a gente, com informações nem sempre completas ou nem sempre precisas,
E como que a gente faz essa compilação? Eu acho que o método que a gente inaugurou no livro é justamente a resposta para isso, né? É trazer um mínimo de organização, mas com uma preocupação de trazer para o leitor, para a pessoa que está descobrindo, como isso se conecta com ela, para não ficar simplesmente uma descrição técnica e científica daquilo que é. E eu acho que a inovação que a gente traz também é, para além das espécies animais e vegetais que já tem alguma literatura, já tem algum respaldo de informação sobre isso, trazer produtos de fato, trazer coisas que estão produzidas, trazer coisas que demoram tempo para ser feitas, coisas que fazem parte de um ritual religioso, por exemplo, mas que também é consumido em festas, trazer elementos indígenas também, que tem uma ligação muito grande com a ancestralidade deles. Então, esse desafio, eu acho que ele ainda é presente, porque tem perguntas que a gente não conseguiu responder e dilemas que a gente não conseguiu resolver, mas que a gente buscou dar um pitaco. Assim, talvez isso aqui possa funcionar. E pode ser que talvez esses 10 anos de produção do livro sejam justamente esse desafio para que a gente continue fazendo isso, né? Que a gente refaça ou lance mais um livro, lance uma segunda edição, enfim. Acho que é um trabalho que pode continuar. Então, para a gente encaminhar aqui para o final, o legado do livro, a partir da sua publicação, ele foi apresentado justamente em diversas universidades ao longo do Brasil. O próprio projeto, como mencionei anteriormente, como teve a participação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele também contou com a participação de diversas universidades no Brasil, sobretudo a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi quem coordenou as universidades brasileiras. Então, a gente tem a mão sim, de muitos pesquisadores dentro dessa coleta, dessa compilação e dessa organização de informações. E eu, como autor, após o lançamento lá no evento do Mês da Tendências, eu mesmo, aqui na minha localidade, busquei universidades que tinham curso de gastronomia para apresentar, vou fazer até um registro dessa apresentação em fotos. Participamos de muitos congressos e eventos, como estamos participando hoje aqui dessa apresentação do livro. Esse livro também acabou se tornando uma fonte histórica e um registro para pesquisas acadêmicas futuras, porque é, não existia uma publicação como essa antes. E eu acho isso, ao mesmo tempo que eu acho isso uma coisa legal, eu acho isso desesperador, digamos assim, porque a gente tem uma riqueza muito grande, mas a gente não costuma valorizar ela. Então, a gente tem, de fato, substancialmente, fisicamente, o registro em um livro dessa fonte histórica. Então, os pesquisadores, os novos gastrônomos que vão sendo formados nos próximos anos, eles vão ter esse respaldo, vão ter esse lugar comum para que eles consigam também se sentir à vontade e consigam introduzir esses elementos dentro das suas preparações, dos seus cardápios, dos seus menus, etc. E também, por fim, isso é uma fonte, o livro se tornou uma fonte etnobotânica e etnográfica, porque ele mostra não só o ponto técnico, né, o ponto objetivo, mas também mostra o porquê. Quem são as pessoas que estão por trás? Vamos supor, se não houvesse a ocupação humana do território brasileiro, esses produtos não existiriam. Então, ou a forma de consumo deles não existiria. Então, a participação nossa é super importante e crucial para que esses ingredientes, para que esses produtos tenham vida, né? Se a gente não consumir, eles desaparecem. E é justamente nessa lógica de trazer de volta ao consumo que a gente lançou esse livro, para que as pessoas tornem a consumir ou que consumam ainda mais, né? Que é a única maneira que eles não vão desaparecer. Eles podem ficar na memória, podem ficar na memória da avó, mas isso já é uma percepção de que está se passando. Porque daqui a pouco, quando não existe mais essa memória, ele simplesmente deixa de existir. Ele pode se transformar em um mato, pode se transformar em uma receita esquecida, algo que, sabe, que ninguém sabe de onde veio. Então, para a gente fechar, vou trazer aqui dois momentos em que a gente fez o lançamento. O primeiro é do Mesa Tendências, como é que foi o lançamento. Então, estava eu, o Diego aqui. Nesse momento ainda tinha cabelo grande. Eu sou a mesma pessoa, gente, mas eu tinha o cabelo grande nessa época.
O Petrinho, por si só, vocês veem aqui nessa imagem da esquerda, ele fez questão de estar junto com a gente para mostrar, justamente para trazer esse capital político e motivacional que ele tem para mostrar a importância, né, a relevância dessa publicação. Nesse congresso tinham todos os chefes de cozinha do Brasil. É uma rede também muito importante do Mesa Tendências, de trazer cozinheiros, pessoas que trabalham na área, pessoas que estão envolvidas, justamente para. Foi engraçado que a gente meio que jogou na cara deles: olha isso aqui, ó, que vocês têm. Olha como isso aqui foi produzido na Itália e foi trazido para vocês. Então, foi uma provocação muito grande também para que eles entendessem a riqueza que eles têm na mão, mas que, de alguma certa forma, eles não aproveitam, ou aproveitam de uma forma não tão objetiva assim, e que isso pode melhorar. E aí, como eu estava dizendo a vocês, a gente também fez o lançamento na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, aqui nessa foto, a gente tem na esquerda os professores, coordenadores do curso de gastronomia da UFRJ. Aqui na direita temos alunos do curso de gastronomia. É o curso de onde eu vim. Então, para mim, foi uma felicidade muito grande voltar, digamos, para casa de alguma forma, trazendo isso, né, trazendo esse resultado e importante também porque eles são os formadores dos próximos gastrônomos, né? Então, acho que foi algo muito relevante trazer isso de volta e com a presença do próprio Petrinho. Acho que o Petrinho também foi algo muito marcante para todo mundo que esteve lá. Então, chegamos ao fim dessa apresentação. Trouxe aqui um pouco daquilo que foi a experiência. Claro que é difícil trazer tudo, tem muito mais coisa que eu gostaria de dizer, de contar para vocês. Mas trouxe aqui um pouco daquilo que eu vivi, daquilo que foi a experiência de viver a construção desse livro. E podemos conversar um pouco. Acho que vocês têm algumas perguntas para a gente falar, para a gente debater aqui. Estou muito aberto. Vou trazer o link do livro aqui para vocês, para o chat. Vou mandar para a Paula, para a Juliana também, para que elas possam divulgar. Me coloco à disposição. Se depois desse momento alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser até mim, todo o LinkedIn, por exemplo, vocês podem me achar por lá. No Instagram vai ser um pouco mais difícil, porque o acesso tem muito trabalho, eu não consigo responder tão facilmente, mas eu deixei meu e-mail também. Então, todo mundo que quiser entrar em contato, estou muito aberto a isso. Se quiserem o livro das outras arcas também tenho à disposição. Bruno, muito obrigada, viu, pela sua apresentação do livro. Eu comentei, né, antes da gente começar aqui, que eu tenho, inclusive, né, a minha edição, descobri agora que está em falta, né, não é mais editado, então fui dessa primeira leva aí. É sempre muito interessante, né, ouvir dos autores todo o processo de produção, né, de tomadas de decisão para uma publicação como essa, que é uma publicação de muito fôlego. Acho que né, a riqueza aí dos alimentos brasileiros, né, dos que estão in natura, processados, é inegável quando a gente, né, tem contato com essa produção. Acho que é muito importante, né, assim, me chama muita atenção que nós temos, né, um conjunto aí de iniciativas que fazem inventários, né, sobre alimentos brasileiros, e esse material do Slow Food, certamente, ele é um material, um divisor de águas, né, na questão culinária, principalmente. Ele é um projeto coletivo mesmo de representação e memória social, então, portanto, acho que ele é muito importante, né, para a gente pensar diálogo entre gerações, nesse ambiente, né, que a gente vive de intensas trocas, né, de redes sociais, de uma certa globalização dessas informações também, né, e uma certa manutenção, né, de divulgações assim muito únicas, né, do que são os alimentos, algo, né, que fica, considera um pouco a diversidade, né? Então acho que essa publicação, ela, eu nem tinha me dado conta que já fazia tanto tempo, né? 10 anos. Ela é extremamente importante para a Eu gente também pensar não. um pouco. Nossa, a gente para pensar faz muito tempo, né? E criar então narrações, né? Narrativas que são colaborativas, que dão uma abertura para uma sistematização mais democrática também, né? Do conhecimento. Você foi comentando aí ao longo da sua apresentação os desafios, né?
E eu costumo pensar que, nesse caso, aliás, acho que em todos, né, esses desafios muitas vezes são exatamente o valor principal do projeto, né? A gente encara que essa publicação, né, do movimento Slow Food, podendo perceber, né, esses desafios de um instrumento que tenta, né, organizar informações, né, de conhecimentos alimentares, que estão baseados, então, né, em cultura, em história, em ciência, mas que, de alguma maneira, eles desafiam também o sistema vigente padrão, né, de organizar conhecimento, por conta dessas decisões de linguagem, né, das nomenclaturas, admitir as variações linguísticas, há uma, não há uma definição rigorosa, né, dos termos que fazem sentido para denominar os alimentos ou os produtos alimentares ali, né, que são processados. E pelo menos, né, naquilo que eu estudo sobre, né, patrimônios alimentares, me parece que esse é exatamente o valor principal, né? Porque a linguagem ela reflete muito o que as pessoas, como as pessoas enxergam, né? Interagem também com o mundo. Então, essas nomenclaturas, essas variações, né? Às vezes o mesmo nome para alimentos diferentes, ou então alimentos, né? Que um mesmo alimento tem várias nomenclaturas, pode, né, aparentar aí uma certa confusão, né? Mas no final das contas, essa é a gramática culinária, né? Essa semântica culinária. Ela tem a ver com essas decisões do cotidiano, né? Do nosso momento ali de convivência familiar, de como a gente tem as nossas experiências também, né? Não é um erro, né? Eu acho que esse é uma questão interessante desse projeto do Slow Food, né? Não tratar a linguagem, né, as terminologias, como um ruído, né, ou como um erro, mas de fato como uma variação mesmo do reflexo cultural que tem a ver com o cenário da cozinha, né, da culinária, que ele vai depender das nossas relações, né, mais íntimas, né, a cozinha é esse momento mesmo, né, que a gente tem de intimidade, né, com os nossos, e que a gente vai ter, né, outras esferas às vezes mais públicas também, mas fala muito, né, dessa relação mais eu não sabia, né, uma coisa que também me chama atenção, que não tinha elaborado a questão das ilustrações, né, quando você comenta ali sobre né, o desafio, né, de representar os alimentos ou esses alimentos processados, né, podemos dizer assim, pensando também no gesto ali, né, do corte. Então, também não me parece pouco, né, a gente ter esse tipo de olhar, né, para construir o material. Acho que esse grande, né, sistema alimentar, sistema de organização, né, de conhecimento que o Slow né, propõe com a coautoria, né, sua e dos seus colegas aí também, um presente, né, que a culinária vai demonstrando um pouco para nós a importância dessa diversidade. Me parece que não é pouco, né? Eu tenho uma questão aqui que eu vou trazer só para a gente abrir, né, a conversa, convido também todos os presentes aqui para ficarem à vontade, né, para mandar pergunta no chat, abrir o microfone, né, enfim, ficar super à vontade. Mas eu queria saber, né, pensando até esses 10 anos, né, como que a gente talvez pudesse imaginar ou pensar o impacto, né, desse inventário, desse catálogo, né, nos últimos 10 anos, o alcance, como que ele está relacionado com os projetos, né, demais do Slow Food também, se você pudesse comentar um pouquinho mais. Obrigado, Paula, pelos comentários. Assim, fui fazendo algumas anotações aqui do que você disse, justamente para trazer esse comentário também. Eu acho que vou deixar sua pergunta um pouco para depois, mas vou responder também. O grande desafio de produção científica dentro da área de gastronomia, especificamente, alimentos barra gastronomia, existe até um problema semântico de definição. Quando a gente fala alimentos, a gente passa por um aspecto mais técnico, quando a gente fala gastronomia, a gente passa por uma coisa mais ampla. Mas gastronomia também não traduz muito. O nome gastronomia ele é muito duro, ele lembra muito mais gastroenterologia do que gastronomia por si só, como culinária, como cultura alimentar. Então, existem alguns problemas de semântica, alguns problemas epistemológicos, digamos assim, mas a produção científica dentro disso, e a pesquisa, o desafio é justamente esse. A comida, por si só, ela está muito ligada à percepção, aquilo que cada um sente. E ela está muito menos ligada a uma prova material irrefutável.
Claro que esse método pode ser aplicado, sim, e existem pesquisas que vão nesse sentido, mas entender como traduzir essa metodologia para o campo da experiência, para o campo da percepção, é um desafio gigantesco. Porque isso eu falo para pessoas que estão dentro da academia, né? Mas, porque senão a gente não consegue produzir. E aí, como é um campo ainda muito novo, é um campo ainda que está se desenvolvendo, apesar de estar um pouco mais de 10 anos disso, a gente consegue observar essa evolução, mas é um campo ainda muito incipiente nessa maturidade, tanto que a gente recebe muito mais pessoas de outras áreas do conhecimento que estudam alimentos e gastronomia do que pessoas que se formam dentro desse campo. Na verdade, pessoas que se formaram nesse campo, eu posso contar no dedo quantas são, sabe? Eu vejo muitas pessoas que vieram da área de jornalismo, que seja, da área das ciências duras, né, da matemática, da filosofia, da sociologia, que estudam, e não estou refutando o respaldo ou enfim, a legitimidade que eles têm, não é esse o ponto, mas que o campo do estudo em gastronomia puramente, digamos assim, ele ainda é muito novo. Então, é um desafio de fato. E eu acho que o livro ele traduz muito justamente o ponto de vista filosófico que a própria Universidade de Ciências Gastronômicas traz. Por que que ela é tão diferente? Por que que ela é tão única em relação às outras instituições de ensino da área? Porque ela coloca como ponto focal a experiência, o gosto e a percepção individualizada relacionada ao território. Então, enquanto que as outras instituições, pelo menos as que eu conheci, partam do ponto de vista que elas precisam ter uma bibliografia, precisam ter um livro publicado, precisam ter para você se basear. Você não pode criar uma universidade daquilo que você acha que é certo. E esse foi o desafio da própria Unesco também, né? Ah, a Unisc traz muito a percepção. Então, a gente trabalha muito com análise sensorial, a gente trabalha muito com a viagem em loco. Então, a gente visita comunidades locais, a gente vai até os lugares para perceber. Está muito menos focado na questão de restaurante, de guia Michelin, e está muito mais voltado para entender como que aquilo foi criado, como que aquilo nasceu, como que aquilo se desenvolveu. Eu acho isso muito bonito, eu acho que isso é uma forma diferente de pensar, que não invalida as outras, eu acho que elas podem coexistir, mas é algo que precisa ser valorizado, no sentido de é algo que existe, é algo que consegue produzir conhecimento e que consegue produzir economia, digamos assim, que consegue trazer valor para as pessoas e para a comunidade. Então, acho que o livro é uma tradução disso, porque ele não, em nenhum momento a gente tem a preocupação de ser, entre aspas, respeitado ou ser elogiado pela comunidade acadêmica. O que a gente quer, o nosso objetivo é justamente que as pessoas se reconheçam dentro do livro e conheçam o livro, apenas. E eu acho que nesse exercício ele se dá muito bem. Voltando para a sua pergunta, esses 10 anos, ele, como eu disse, aconteceram muitas coisas. O próprio ah, a Associação Slow Food Brasil, ele também veio a criar um próprio livro da Arca do Gosto, que existe uma publicação que eu não tenho informação se ele pode ser comprado, em que ponto está essa publicação, mas ele foi feito, sim, justamente pela Rede do Brasil, enquanto que esse livro que a gente apresentou hoje, ele foi, entre aspas, patrocinado pela universidade e pelo Slow Food Internacional, então eles se complementam. É, e eu acho que a próxima fronteira para a Arca do Gosto no Brasil é justamente criar a ponte entre produtores e consumidores, ou produtores e a iniciativa privada. Por quê? E aí eu trago até minha experiência dentro do mestrado em sistemas alimentares sustentáveis. O grande gargalo para você incentivar o consumo sustentável é justamente o consumo. Se esse produto não chega até o consumo, você não consegue valorizar, apoiar esse produtor. Então, uma das perguntas que a gente se fazia é do que adianta eu conhecer a farinha ou um produto tal que está lá no Amazonas e eu aqui não consigo consumir? E eu aqui não consigo falar com esse produto, nossa, que delícia, isso aqui é muito bom, essa goiabada ou esse doce, isso aqui é muito gostoso, eu estou consumindo aqui. Então, se você não... E até para as pessoas que estão lá.
Às vezes, a gente está falando da Amazônia, é claro que a gente está falando de um extremo, mas a gente trazer aqui no Espírito Santo, onde eu estou, eu moro em Vitória, no Espírito Santo, a Desfiadeira de Siri que eu contei para vocês é uma associação que perdeu todo o apoio público. É uma associação que hoje capenga para existir. E se a gente pensa no Espírito Santo, a gente pensa em torta capixaba, moqueca. Então é algo que está completamente inserido dentro da cultura alimentar local, mas do outro lado você não tem nenhum tipo de respaldo para que aquilo aconteça, para que aquilo continue, pelo menos. Então, se você não tem essa ponte entre aquilo, o produto por si só, e as pessoas que são, entre aspas, responsáveis por ele continuar existindo, você meio que deixa ele, é como se fosse uma foto numa moldura. A foto é bonita, o momento é legal, mas e aí? Você não rememora, você não vive aquilo, você não comemora aquilo que está ali. Então, eu acho que essa é a próxima fronteira. É uma fronteira muito difícil de se transpassar, porque a gente está falando de um país que é continental, mas eu acredito que tem meios, tem formas de se fazer. É claro que a gente não precisa trazer. O exemplo que eu dei anteriormente foi muito exagerado em relação ao produto da Amazônia vir para São Paulo, para o Sudeste, vamos colocar assim. Eu acho que não é esse o ponto, mas que minimamente as pessoas da localidade consigam consumir ou que esses produtores consigam ter vazão, sei lá, eu produzo umbu, eu produzo vinagre de umbu, por exemplo, no interior da Bahia, que eu consiga vender esse vinagre na minha vendinha local, que eu consiga vender esse vinagre no supermercado. Só que isso passa justamente pela criação de valor na mente do consumidor de que aquele vinagre é legal, de que ele é interessante, de que ele tem características que eles vão ver, ao invés de eu comprar um vinagre balsâmico de Módena, que é uma imitação, que é cheio de corante, que é cheio de realçador de sabor, etc. Então, assim, tem essa perplexidade, essas contradições aqui do mercado brasileiro que a gente precisa vencer. E eu não estou dizendo que o vinagre de umbu é, meu Deus, a última maravilha, mas ele tem seu valor. Ele tem seu valor, e o valor ele é construído justamente nisso. Se a gente for observar os grandes ingredientes de pratos italianos, por exemplo, que é onde eu tenho experiência de vivência mesmo, então eu consigo falar, a gente não conhece o parmesão, o parmigiano, o grana padano, o gorgonzola à toa. As pessoas consumiam, tudo bem que eles têm anos e anos de história, as pessoas consumiam, gostavam, sabe, se empoderavam daquilo. Então, eu pertenço à região que produz X, eu pertenço à região que produz Y. Muitos desses produtos, inclusive, nasceram de ocasiões, não eram feitos de propósito. Muitos deles, no passado, eram vistos como produtos ou comidas de pobres, ou comidas menos privilegiadas, e hoje em dia são super gastronomia. Então, quer dizer, a relação que a gente tem com o consumo, com o produto, ela é completamente contextual, ela é relacional, e ela parte justamente desse pressuposto de que a gente valorize ela. É claro que aqui no Brasil, por conta da história, de como a gente nasceu enquanto país, a gente tem uma série de entraves, uma série de características, isso eu falo a nível de sociedade, né? Que meio que impedem da gente se desenvolver e se libertar, digamos, de algumas coisas. Mas é um ponto fundamental. Se a gente conseguir vencer isso, eu acho que ninguém para. Obrigada, Bruno. Não sei se as presentes gostariam de fazer alguma questão. Na verdade, a gente, né, gostaria de ficar a tarde, a manhã toda, né, no caso, conversando sobre essa publicação, né, tendo essa possibilidade de conversar com você também, Bruno. Não sei se, né, tem alguma outra questão aqui na roda. A gente está, né, num tempo aí um pouquinho mais avançado também do nosso encontro. Bruno, acho que vou então caminhando aí para as nossas finalizações, né? Eu acho que a Esperando os Monize seus. queria fazer uma Ah, pergunta. Acho que desculpe, ela abriu o desculpe. microfone aqui e não Ah, conseguiu boa, falar. Monize, por favor. Não, na verdade não é uma pergunta, não, é só um comentário. Na verdade, queria parabenizar o Bruno e o pessoal aí da Arca do Gosto. Eu estou recém-concluído o curso de pós-graduação do SENAC de Gastronomia, História e Cultura, então eu estou muito
imersa nesses assuntos, né, de patrimonialização. Inclusive, fiz uma disciplina com a professora Paula, tive contato com o material da Arca do Gosto sobre o cacau cabruca, fiz um trabalho sobre isso. Então, primeiro, parabenizar, né, todo o trabalho aí que vocês fazem na sua pessoa, Bruno. E o comentário que eu queria fazer é que eu fiquei pensando muito na pergunta que você trouxe, né? Quando vai acontecer a primavera da cultura alimentar brasileira, né? E aí eu acho que é bem isso que você estava falando, né? Essa coisa dos entraves da sociedade, né? Essa coisa estrutural que eu localizo muito, endereço muito na colonização. Eu acho que a gente foi colonizado, né? E aí, por ser colonizado por europeus e por ter ser esse alvo, né, desse soft power que vem de todos os lados, né, não vem só da comida, vem de todos os lados, né, a gente acaba sendo estruturalmente levado a não olhar para nossas coisas, né, e aí eu acho que a gente que é pesquisador, que é acadêmico, a gente tem tem que vestir essa armadura mesmo, sabe? Tipo, agora a gente tem que pegar esse conteúdo acadêmico e tem que dar um jeito de traduzir isso para produzir mais coisas como esse livro, sabe? Produzir mais materiais como esse livro, que possam chegar em outras pessoas mesmo e que as pessoas possam entender. Porque existe também essa barreira, né? Até a academia é colonizada, né? Se você for pensar mesmo, né? Então, assim, a linguagem é feita para não ser acessível, né? E aí queria deixar esse comentário, assim, que eu sou muito feliz quando eu encontro obras que são gostosas de ler, fáceis de lidar, assim, que eu acho que o caminho é esse, não tem como. Então, parabéns e obrigada. Obrigado, Moniz, pelo comentário. Eu acho que é muito isso mesmo. E eu, para complementar isso que você disse, eu iria até um pouco mais além. Eu acho que sim, essa questão da colonização e toda a história, o contexto histórico brasileiro é muito difícil da gente superar. Se a gente for pensar numa questão de superação individual, é algo que pode, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, mas é algo que pode levar muito tempo para a gente conseguir lidar com isso de uma forma mais madura. Mas o comentário que eu ia fazer, até porque a própria proposta do livro e como ele foi construído, ele é passivo de muitas críticas. Por exemplo, o Slow Food é uma instituição originalmente europeia. O Carlo Petrini, de que eu tanto falei, ele é europeu. Mas ainda assim, você vê que todo o projeto por si só, ele tem um empoderamento brasileiro muito forte. Não foi o Petrini que estava dizendo o que eu tinha que fazer, sobre quais produtos, sobre como fazer. Então, o que eu quero dizer com isso? Apesar de o problema, ou um dos problemas dessa nossa primavera seja justamente o nosso contexto histórico, eu acho que, e é um dos riscos que a academia, eu vejo a academia cometer esse erro, na verdade. Quando a gente vê algo que é negativo, a gente tende a negar. Ou seja, vamos fazer como que isso não tenha existido e vamos para o outro lado. Ou seja, a gente nega e vai para o oposto. Eu sugiro que a gente faça, que a gente supere, que a gente amadureça isso e use partir desse contexto histórico e se empoderar dele também para ir construir, porque a gente não consegue negar que a gente passou por um tempo de colonização, que a gente teve quase 300 anos de escravidão, por exemplo. A gente teve uma ditadura militar, que a gente teve investimento em agropecuária de larga escala por anos a fio. A gente não consegue negar isso. A gente tem que partir disso. É claro que a gente tenta direcionar, trazer esse vetor do futuro para um outro lado, mas a gente não pode negar. Então, assim, eu acho que isso significa que, em termos práticos, para quem faz pesquisa, que a gente precisa, sim, estudar os autores europeus, a gente precisa, sim, estudar os autores clássicos, a gente precisa, sim, entender como é que foi, por exemplo, a Primavera Italiana, que também não tem muito tempo, ou a Primavera Francesa, que também não tem muito tempo, e entender quais foram esses processos, ao invés de dizer, ah, não, isso aqui é europeu, isso não vale. Eu acho que esse processo de maturidade é super importante e que eu ainda não vejo. Eu confesso que, você vê, eu como autor posso ser criticado em relação à obra do Brasil, porque minha formação é praticamente toda europeia, mas eu estou escrevendo sobre o Brasil. Eu me sinto muito empoderado da minha nacionalidade, daquilo que eu vivi, porque cresci no Brasil. A minha formação é no exterior, mas eu não vejo isso como algo, é uma característica apenas, eu não vejo isso como algo condicionante
sabe? Minhas relações com a UFRJ continuam, minhas relações com outras universidades no Brasil continuam, participo de grupos de pesquisa na UFES, aqui no Espírito Santo, com a história da alimentação. Então, assim, é claro que precisa analisar o todo. Não estou dizendo que pode haver pesquisas ou iniciativas que estão descambando para esse ponto mais de uma nova colonização, de um novo jeito de fazer. Mas eu acho que é papel da academia fazer isso, sabe? É discernir, pensar, refletir e produzir coisas que sejam novas. Então, você que acabou de sair desse curso, eu acho que a sugestão que eu te deixo é justamente essa. Esteja atenta para não entrar nessa fase, nessa parte de negação daquilo que aconteceu e ir no sentido contrário, mas usar isso que aconteceu em seu favor. Porque aí eu acho que você vai estar muito mais consciente, com muito mais substância para dizer. E até para negar, se for necessário. E é algo que eu não vejo na academia aqui. As publicações que eu tenho acompanhado, elas vão muito no sentido justamente dessa, ai, não, eu quero, acho que o que eu faço é melhor, acho que o que é puramente, entre aspas, brasileiro é muito melhor. E, assim, tem até o seu valor, mas eu acho que você acaba rodando em círculos, porque de alguma forma você vai acabar no mesmo lugar. Então você acaba perdendo tempo, digamos Obrigada. assim. Oi, Bruno, Oi, Mônica. tudo bom? Eu quero parabenizar pela tua apresentação, foi maravilhosa. E aí, esses comentários que vocês fizeram agora no final, eu lembrei muito de uma apresentação da Paula, que ela falou sobre os cardápios de Mário de Andrade, né, Paula? E aí, trazendo esses contextos históricos, quais os alimentos que estavam, que na época que eram mais consumidos, e também a questão de ferramentas e tudo mais, foi muito legal. E eu vejo essa dificuldade quando a gente trabalha com os agricultores familiares, por exemplo, né? É sempre um desafio. Eu trabalho com alimentação escolar, então é sempre um desafio. E aí atender legislação, mas principalmente quando incentivar eles a processar aquele produto, para valorizar aquilo, porque a gente sabe que naquela região só vai ter aqui, né? Na minha cidade, o solo daqui vai ter o produto com essas características. Se a gente for para o vizinho que é mais alto, que tem outra característica de clima, vai ter outro produto. E aí é sempre realmente esse desafio existe, mas eu fiquei muito feliz que a gente tem um caminho aí para trilhar, para poder melhorar isso e trazer essa consciência para o consumidor, para valorizar a nossa gastronomia, nossos produtos. Muito obrigada. Obrigado a você. Tem um caminho, sim. O importante é insistir. Oi, Bruno. Oi, pessoal. Gostaria de parabenizar, adorei a palestra. E aí me fez até me refletir um pouquinho aqui, porque eu estou atualmente no Canadá e aqui eu moro perto da Grande Toronto, e aí você vê que aqui é muito multicultural. E assim, quando você fala assim, da alimentação aqui, aí você vê de outras culturas, mas não vê quase nada canadense. Você vê que eles estão, tipo, perdendo, né? Então, acho que é muito importante isso daí de tentar resgatar isso daí, tipo, para não perder. Porque aqui quando você fala assim, que é comida canadense, você vê de tudo quanto é cultura, mas não vê nada canadense. E se vê, você vê alguma coisa assim, é poutine, mas aí, se você for estudar, tem muito mais coisa só que dos povos originários aqui, só que foi se perdendo, né? E é triste isso daí, porque tipo, acaba sendo uma cultura rica, né? E você perde aquilo, né? Então, vê a importância disso. Mas adorei a palestra, adorei mesmo. Muito bom. Eu não conhecia esse livro aí, já baixei ele aqui para eu ler. É isso mesmo, Fabiane. Para fazer um comentário conciso sobre isso que você disse, eu vou usar a frase de um historiador brasileiro, Peninha. Ele diz, na verdade, a frase também não é dele, ele usa de outra pessoa. Ele fala assim, povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Eu acho que traduz exatamente isso. Bem, Você conhecer de onde você veio ou aquilo que você faz, não é necessariamente você ser orgulhoso, você ser patriota, você dizer que aquilo é melhor, mas é justamente você se reconhecer. E usando a palavra reconhecer, é conhecer-se de novo. uhum. Então, você entra nesse ciclo justamente para você ter esse empoderamento, digamos. Eu acho que é nesse ponto aí. Eu acho que todo mundo precisa fazer. Com certeza.
Mas adorei. Obrigada, gente. Obrigado a você. Bom, então acho que a gente já vai caminhando, né, para o fim. Queria agradecer muito a todas os presentes. Bruno, muito obrigado, viu? Foi um privilégio poder ouvir as informações, né, de concepção dessa obra. Acho que o aprendizado aqui, né, que para mim pelo menos ficou e que estava ali na sua fala em algum momento, é a importância dessa coexistência, né, desse tipo de sistema, né, de organização de informações baseada na linguagem, que tem a ver, né, totalmente a ver com a culinária, né? A culinária é um grande sistema mesmo, né, de linguagem, com domínios próprios, né, com escolhas ali também, né, próprias, e que vão depender dos nossos envolvimentos, né, sociais, comunitários. Esse é o valor mesmo, né, desse projeto incrível do Slow Food. Eu não sabia que ele tinha, por exemplo, a versão virtual também, né? Fiquei bem contente em saber que essa consulta é possível. Então, novamente, né, agradeço aqui em nome da Fundação Vera Kiss, a todos aqui que estão presentes, ao Bruno, né, que nos presenteou aí com a apresentação dessa obra. Convidar todos vocês também, né, para a edição do mês que vem do Papo à Mesa, que vai ser sobre o livro Comida Comum, da Neide Rigo, né, que é um livro também muito interessante, né, muito importante. E também convidá-los aí para acompanhar as redes sociais da Vera Kiss. No mês de junho a gente vai fazer a nossa edição do evento Alimentação, Avanços e Controvérsias, e a temática é turismo e alimentação. Então, a gente está preparando aí uma programação muito legal, com profissionais, especialistas, pessoas, né, diversas, do Brasil, Portugal, Espanha, do México. Então, vai ser muito interessante. Muito obrigada, né? Agradeço pelo tempo de todos vocês nesse sábado, né? Bom final de semana e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Obrigado, Paula. Tchau, tchau.